sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso querido Hub A Mesa Co. Eu sou Naísa Ferreira e ao meu lado eu tenho Carol Bang. E hoje a gente está trazendo para vocês um convidado mais que especial. Para vocês terem ideia, euzinha fiquei dias pesquisando, buscando informação. Enquanto mais eu lia sobre ele, mais interessada nesse momento eu ficava. Porque ele é uma enciclopédia, é um livro, é um Google, é uma biblioteca inteira. Uma pessoa com uma visão, uma mentalidade e uma história de vida ainda super jovem que inspirou a mim, a Carol, certamente vai inspirar você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Já aproveita agora, curte, comenta, compartilha para ajudar a gente a chegar a mais pessoas com a nossa mensagem do A Mesa Co. Vamos chegando, Carol? Vamos. Então eu vou apresentar. Vamos apresentar? Você quer apresentar? Arthur Frota, fale um pouquinho da sua história. Obrigado, meninas. Obrigado demais pelo convite. Estou muito feliz. Fiquei honrado da forma que vocês me descreveu. Espero que a gente possa agregar aqui com a audiência, falar um pouquinho mais da minha história, da minha jornada, para que as pessoas possam se espelhar, ficarem ali... ver uma nova ótica, né, de possibilidades, de você começar ali do absoluto zero, empreender e criar uma empresa nacional como foi a Talos. Então vamos nessa, estou muito aqui feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que a audiência vai gostar de conhecer um pouco mais da história. Vamos nessa. Eu fico feliz, Arthur, que você tenha essa abertura e essa disponibilidade também, porque grandes personalidades como você, às vezes, não têm essa noção do quão é importante, do quão é inspirador e do quão rico é partilhar um pouco da tua história, um pouco de como você pensa, da tua visão de mundo, sobretudo para meninos de 20 e poucos anos, como você era até ontem, né? Que se inspiram em você, se inspiram na sua trajetória de vida. Quando a gente lê sobre você, é muito difícil uma pessoa que hoje, principalmente aqui da nossa cidade, da nossa região do Ceará, Maracanã, Fortaleza, não conhecer Arthur Frota. Mas, para a gente contextualizar quem está chegando por aqui pela primeira vez, Arthur Frota por Arthur Frota, quem é? Boa, excelente pergunta e bem reflexivo dela, né? De quem é você. E uma coisa que eu acredito muito é que a gente está sempre em constante evolução e mudando ali constantemente. Eu sou esse cara, né? Que mudei muito na medida que os desafios da vida iam aparecendo, porque eu sabia muito bem aonde eu queria estar. Mas o Arthur Frota sempre foi um jovem sonhador que queria criar grandes coisas e sempre fui inconformado com o que eu via, né, com o meu ao redor. Eu sempre via problemas e imaginava soluções. Então, o Arthur Frota é esse cara criativo, esse cara que sempre buscou conhecimento, sempre buscou aprender e vi na tecnologia, né, uma oportunidade de transformação social. Então, eu já me inspirava em histórias de sucesso como Steve Jobs, Bill Gates, né, Elon Musk. Então, eu olhava aquelas grandes histórias ali no Vale do Silício e graças a Deus, eu como cara de fé, sempre fui inocente para sonhar. Imaginava assim, por que não eu aqui do Maracanã posso fazer isso também? Certo? Eu não posso criar um negócio numa garagem, um software que resolve um problema de uma empresa e vender aquilo dali. Porque eu sempre acreditei que os problemas que tem ali no nosso dia a dia podem se gerar soluções, e essas soluções dão negócios. É por isso que o Brasil é muito massa, porque o Brasil tem muito problema, muitas coisas para resolver. E muita gente criativa, E muita gente criativa, exatamente. Então, o Arthur é esse cara inquieto, me resumindo. E essa inquietude, ela permanece mesmo depois de tantas conquistas e tantos feitos? Permanece, porque a minha inquietude, ela não foi uma inquietude, que inclusive isso é até um conselho para a audiência, tá? Você não precisa se ancorar a sua inquietude, não deve se ancorar a sua inquietude, sua vontade de transformação só pelo dinheiro. Porque o dinheiro, uma hora que você persegue, uma hora ele vai vir, certo? Se você trabalha, se você se dedica, enfim, o dinheiro vem. A motivação ela precisa ser baseada naquilo que você tem de idealização, o que você quer construir, qual a visão de mundo, de impacto, de transformação. E a minha, não que o dinheiro não fosse importante, ele era e eu queria mudar de vida, como a gente falou antes de começar o podcast. Mas o meu intuito de empreender era pelo impacto. Eu sabia que, na medida que eu fosse criando negócios, a forma que eu ia gerando empregos, as empresas que eu ia ajudar ali para solucionar dores, enfim, eu estava impactando pessoas, ajudando a gerar empregos diretamente e indiretamente. Então, essa minha inquietude, ela está dentro de um cenário de resolução de problemas, de ajudar pessoas, né? de contribuir para um mundo melhor, entendeu? E sempre eu foquei em ser esse cara
aonde eu estava inserido. Então, minha inquietude, ela continua, não é pelo fato de eu ter ganhado dinheiro ou querer ganhar mais dinheiro, Legal. entendeu? A minha inquietude, ela continua porque eu sei que tem muito ainda o que se fazer. Eu ainda sonho um Ceará muito mais empreendedor de tecnologia, referência disso, porque a gente sabe muito bem, grandes potências, grandes economias, são grandes economias porque são referências em tecnologia, então a gente não pode se contentar que somos referências no agro, certo? O Brasil, ele representa 1% do PIB mundial. Ele representa 1% do PIB mundial por quê? Porque ele não está inserido na nova economia. Verdade. Ele não produz tecnologia, ele não produz nada de valor, ele basicamente vende commodities. Então, a minha inquietude, ela continua, porque eu sei que a gente pode levar o Brasil mais longe. E hoje, para que você dá sim, para que você dá um não? Por que que eu dou sim? Eu dou um sim fácil quando se comunica projetos, enfim, com o meu propósito de vida. Eu sei que aquilo vai conectar no ecossistema que a gente quer criar ali como um grupo. E dou não fácil quando esses projetos não comunicam com o nosso propósito e principalmente quando os valores, né, das pessoas não tem um match com os meus valores, o que eu acredito de mundo, entendeu? Então, eu não faria, por exemplo, uma sociedade, entendeu? Eu não aceitaria um projeto que fosse contra os meus valores. E tudo na minha vida eu fui aceitando, negando, saindo de coisas baseado na seguinte pergunta: isso vai me levar mais perto para onde eu quero chegar? Sim Olha, ou não? gente, que dica poderosa, hein? Anota aí, já pode pegar caderno, lápis, caneta, porque esse podcast promete. Pode continuar. Tu. Então, essa pergunta, você aí de casa precisa se fazer, que basicamente é: isso que eu estou aceitando hoje vai me levar mais perto para onde eu quero chegar? Se a resposta for não, ou você ficar em dúvida, na dúvida é não, certo? Você nega, eu nego, eu sempre fiz isso, entendeu? Foi por isso que eu comecei a empreender. Que massa. Foi por isso que eu comecei a empreender e eu vi que era a hora de empreender. E mesmo com tantos cenários ali que me puxavam para não empreender, porque a Taos não deu certo da noite pro dia, como as pessoas pensam, né? Ela demorou. No passo de mágica, no né? passo de mágica. Eu passei um bom tempo, acho que uns 2, 3 anos na minha vida, trabalhando na garagem ali, na casa da minha mãe, e minha mãe não me vê como empresário, ela me vê como desempregado, entendeu? Então, a verdade era essa. Então, essa pressão sempre teve, né? Mas eu sempre fui dando sim, ou continuando a labuta ali, a dedicação diária, porque eu sabia que ali ia me levar para onde eu queria chegar. Nesse processo, eu imagino que do rapaz jovem, que tinha essa visão, que tinha esse objetivo claro, né? E principalmente esse norte, porque eu acho que o seu norte, pelo que você já me contou e pelo que você está contando agora, não mudou, Não. né? Mas quem você precisou se tornar para sustentar o que você construiu? Boa pergunta. Eu precisei me tornar sempre Cada desafio da vida, ela vai te puxar para ser uma pessoa mais forte, porque os problemas acontecem quando você não está preparado. É por isso que é um problema, é por isso que tem um peso ali importante ali no teu dia a dia, certo? E aí, muitas vezes você fica preocupado, nossa, como é que eu vou conseguir resolver esse problema? É porque justamente você é menor do que o problema, e o problema é maior do que você. Então você precisa sempre buscar aprender coisas novas. Então eu fui entendendo nos desafios que eu ia tendo, que eu ia precisando me capacitar. Vou dar um exemplo. O primeiro start era, cara, vou empreender. Chegou a hora de empreender. E sabe como foi que eu comecei a empreender? Basicamente foi o seguinte. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, 22 para 23 anos de idade. Essa empresa de tecnologia, eu era gerente de TI lá dentro. Coordenava um time lá de 10 pessoas, tudo mais velho do que eu, certo? E basicamente eu não estava feliz naquela empresa. Não estava feliz porque eu sempre fui um cara muito idealista. Eu sempre fui um cara que, cara, eu tenho esse carro, mas eu queria resolver eu queria resolver tudo ali na empresa, certo? Eu era aquele cara inquieto, porque o empreendedor é inquieto. O empreendedor não tem área. Sucesso não tem área, entendeu? Então, o empreendedor não é vendas, o empreendedor não é marketing. O empreendedor é uma caixinha de tecnologia, não é. O empreendedor, ele é multifacetas. O empreendedor de sucesso é multifacetas, mas ele é muito drivado por vendas, lógico, os empreendedores de grande sucesso. Mas ele é multifaceta, ele consegue ser ali generalista. Eu não estava feliz naquela empresa. Em resumo, fui demitido dessa empresa e me senti um completo fracassado lá. Isso durou umas 5 horas, olhei para cima, pedi a Deus, meu Deus, me dá coragem que essa vontade de mudar nessa empresa onde eu trabalhava, como eu não consegui fazer isso, eu vou empreender. Chegou a hora de empreender. Uau. Então eu comecei a empreender ali, naquele start. O que eu sabia que eu precisava saber naquele momento? Eu precisava entender de pessoas, de clientes. Quais as dores eu ia mapear, porque eu queria criar algo grande. Eu já queria criar algo nacional. Então, basicamente, para criar algo nacional, o que foi que eu ia analisar? Cara, eu preciso estar inserido num grande mercado que seja escalável. E eu comecei a analisar os meus mercados. Foi aí que eu cheguei no mercado de atendimento digital. Então, nessa minha transformação de entender de negócios, eu fui estudar.
Eu fui estudar. juntou o melhor dos dois mundos, o atendimento que humanizava, né, que trazia essa característica com a tecnologia, que é o que você curtia. Você juntou o melhor dos dois mundos. E o que é inegociável para você? Para mim é inegociável realmente ser correto com o Arthur lá da garagem, sabe? Uma coisa que sempre me falaram, que assim, Arthur, várias pessoas já me falaram isso. Arthur, quando você chegava pra mim falando, eu não entendia porra nenhuma do que tu tava fazendo. Mas o teu brilho no olho, a tua empolgação era tão bonito que eu queria ajudar também, eu queria contribuir, enfim, ali eu fui convencendo os primeiros caras que iam entrando ali no projeto. E quem me conhecia ia ressaltando isso de mim, né, dentro de mim. Então, para mim, Carol, eu quero sempre continuar sendo aquele Arthur que brilha o olho, né, aquele Arthur empolgado, aquele Arthur inocente para sonhar, para acreditar da garagem. Eu não quero deixar de ser aquele Arthur simples, aquele Arthur que fica feliz no almoço de família simples, de ir para a igreja, certo? Aquele Arthur que gosta de ler, aquele Arthur que gosta de ajudar pessoas. Então, eu não quero dizer não para aquele Arthur. Então, tudo que me puxa para algo que vai puxar só a minha vaidade, só uma máscara que o Arthur precisa assumir, não ser o Arthur de verdade, eu tendo a não entrar nisso. Então, ser verdadeiro comigo, com meus valores, as minhas ambições, aspirações, isso para mim é inegociável. Eu não busco mudar isso dentro de mim, porque eu sei que foi isso que me fez chegar até aqui. E a gente já falou de fé, de religião, e eu queria saber qual a importância de Deus na sua vida. Boa pergunta e bem filosófica essa. Para mim, a importância é 100%. Eu não consigo imaginar o mundo. Para mim, não faz sentido, Carol. Perdão se você é ateu, se você não acredita em Deus, mas para mim é inexplicável você trazer um racional da criação do mundo, do universo, da vida, né? Se não tem um engenheiro, um arquiteto ali dentro. Se você for o cara mais cético possível, você começar a se questionar, certo? Você vai começar a ver, cara, precisa ter um agente transformador. Então, dentro disso, para mim, Carol, Deus sempre foi para mim essa base de tudo. E para chegar onde eu estou hoje, aqui na mesa com vocês, certo? Eu precisei honrar muito a Deus e pedir muita sabedoria a Deus. Eu me lembro várias vezes eu chorando, rezando ali na garagem, certo? Onde eu olhava e via uma imagem, né? Eu sou católico, e pensava assim, meu Deus, se não for para se esse negócio não for para ir para frente, tira isso de mim, me mostra o que eu devo fazer. Então, sempre busquei orientação divina, sempre pedi sabedoria para Deus e até hoje. Então, para mim, Deus é o centro de tudo. Se eu estou aqui com vocês, é porque eu sei que isso comunica com o meu propósito. E você pode ter certeza que se eu estou aqui com vocês, é porque eu venho pedindo a Deus todos os dias para abrir portas, mostrar caminhos, me dar sabedoria, que é o que eu mais peço, entendeu? Para que eu seja uma pessoa boa para o mundo, que eu consiga contribuir, que eu consiga ser um agente transformador. E Deus, para mim, é tudo. O resumo é tudo. Eu não consigo acreditar que se não fosse um Deus maior, eu estaria aqui hoje. Porque eu não sou um cara de superpoderes. Uma coisa que eu sou muito esforçado. Sou muito esforçado. Esforçado eu sou. Mas eu não tenho superpoderes. Mas eu tenho uma grande fé. Ou por outro, o seu superpoder é ser esforçado, né? Entre eles. Arthur, interessante você ouvir falar. A gente sempre conversa com pessoas mais velhas, né? Sim. Que às vezes já tem uma trajetória grande, profissional e pessoal, até conseguirem chegar nesse ponto que você, aos 20 e poucos anos, conseguiu chegar. De onde você considera que veio essa tua clareza, essa tua mentalidade, principalmente essa visão do mundo, num ramo onde, por exemplo, boa parte dos grandes profissionais são ateus, né? Tem outros tipos de valores que não religião, família, que não ajudar o próximo. De onde você considera que vem esse núcleo? Olha, eu até falo isso também no meu TEDx. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9 anos de idade e a gente foi morar um tempo na casa da minha avó. E a minha avó, ela sempre foi muito religiosa e ela sempre rezava todos os dias. Ela rezava 3 terços todos os dias. E ela era devota de Maria, recebia a mãe rainha dentro em casa uma vez por mês. Então, eu comecei, ao morar com a minha avó, eu comecei a me inserir na igreja. Eu fui coroinha na igreja, participava do grupo de Legião de Maria. E eu sempre fui líder, né? Que eu brigava para liderar os grupos de jovens lá também. Se você não fala, ninguém ia perceber. Eu sempre fui inquieto, né? Uma vez, para você ter uma noção, uma das beatas, né? Como a gente brinca chamando as mulheres mais velhas que vão muito para a igreja, uma das beatas lá brigou comigo porque eu tinha feito um grupo, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha feito um grupo de, tipo a Legião de Maria com
com jovens ali da nossa idade pra gente rezar nas casas, entendeu? E ela falou que não podia, que tinha que ser vinculado à igreja, tal, aí desmanchou o grupo lá. Então eu sempre fui assim, esse cara inquieto. Então a igreja foi uma grande base pra mim, pra despertar cada vez mais o meu lado humano. Certo? Meu lado ser temente a Deus, meu lado humano, entender que tem um arquiteto maior, entender que a Bíblia responde muitas coisas que a gente tem de dúvidas no nosso dia a dia. Então, desde muito jovem, né, minha avó me ajudou muito com isso. Eu tenho um hábito até hoje de ir para a missa todos os domingos. Então, isso para mim foi primordial. Acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse essa minha experiência, né? E quando a gente vai ligando os pontos, às vezes a gente vê uma frustração. Poxa, minha mãe se separou do meu pai e tal, é ruim. E eu, como filho, logicamente é ruim isso. Mas ligando os pontos, talvez eu não teria me engajado tanto na igreja, como eu me engajei depois, entendeu? Então, são coisas que vão acontecendo, dependendo de como você enxerga os problemas, as coisas vão te ligando para um futuro maior. Então, acho que isso, para mim, foi uma grande base. Fora isso, a minha inquietude que eu te falei, que eu sempre quis transformar de vida, eu sempre quis crescer, prosperar, eu sempre nunca fui um cara que terceirizava os problemas. Esse problema aqui é culpa do governo, né? Isso aqui é culpa do fulano, ciclano, beltrano, se não mudar a economia, se não sair o Lula, o Bolsonaro, nada acontece. Eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui um cara de dizer, cara, se eu terceirizo o problema, eu não tenho uma solução na minha mão. Então, se eu quero ter a solução na minha mão, eu tenho que trazer o problema para mim. Então, eu sempre fui esse cara que trazer a solução para mim e, com isso, eu ia buscando ali mudar de vida. Então, eu me inspirava em histórias, como eu falei aqui no podcast, de Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk e tal, Mark Zuckerberg. Então, assim, eu via assim, cara, jovens, eles eram jovens, com 20 e poucos anos, criaram negócios grandes, por que não? Então, eu tinha essa inocência para acreditar. Então, essas histórias me inspiravam. Por isso que eu estou num podcast hoje, porque eu acho que é legal a gente falar de coisas boas. Hoje você está retribuindo, exatamente, né, para que a pessoa que está assistindo aí em casa comece a ver, poxa, se o Arthur conseguiu fazer isso, eu posso também, entendeu? Então eu me inspirei em histórias. Então a minha base da fé foi muito importante, essa minha inquietude foi algo muito importante, conectada à base da fé, que sem ela nada seria, me inspirando em histórias e minha busca ali, inquietante ali por mudar de vida, por crescer, por aprender. Então foi isso que eu fui cultivando sempre dentro de mim, sempre uma mentalidade positiva, que entendeu? legal. De enxergar as coisas de uma forma muito mais positiva. Você aprendeu isso um pouco com mamãe e vovó também? Aprendi porque, por exemplo, um exemplo, minha mãe criou a gente praticamente sozinha, assim, né, com Deus, né? Mas assim, ela foi provedora, quando ela se separou, ela não tinha uma profissão, então ela foi aprender a trabalhar com móveis, ela foi vendedora em loja de móveis lá na Jacaúna, entendeu? Então, assim, isso pra mim me ajudou também a enxergar novos mundos. Quando eu ia pra loja da minha mãe, via um sofá lá de 30 mil reais, eu falei, caraca, tem um sofá de 30 mil reais. E hoje você vê que tem sofá de 100, de 200. Até demais. Até demais. Então, assim, essa minha... enxergar a minha mãe foi uma grande inspiração também, porque as mulheres, demais, eu sempre valorizo muito isso, né? As mulheres na minha vida. E a minha mãe foi minha grande inspiração, porque ela nunca chegou para mim para falar mal dos outros, ou do meu pai, ou de qualquer outra pessoa. Ela sempre foi muito bacana, positiva, né? Em tudo, no ponto de vista. E eu sempre vi ela muito obstinada por construir. Os problemas que ela tinha ali na frente, mas o amor que ela tinha com a gente aqui, ajudava ela a superar. Então, isso me ajudava a ser um cara melhor, entendeu? A buscar mais. Então, essa inspiração veio muito da minha mãe. Legal. Arthur, nas suas falas aparece muito a questão do compartilhar, né, do teu olhar para o ser humano, do contribuir, do ajudar. E hoje você é, dentro dos conceitos da nossa sociedade, uma pessoa próspera e bem-sucedida. Sim. Que importância compartilhar esse tipo de prosperidade, não só do que você se tornou, mas, né, dos negócios que você construiu, tem na sua vida? Eu acho importantíssimo, porque você parar para analisar, todo mundo quer prosperar. Certo? Pelo menos eu não conheço uma pessoa que fala que não quer ser próspera, entendeu? Vai ter aquela pessoa frustrada, negativa, porque não conseguiu construir, que vai estar defeito em muitas coisas. Isso vai ter sempre no mundo, tá? Mas prosperar, todo mundo vai querer. Então, baseado nisso, eu acho importante a gente compartilhar histórias positivas de uma pessoa que prospera sem sonegar imposto, gerando empregos, assinando carteira, entendeu? Pagando todos os impostos necessários, entendeu? Gera emprego, gera renda. Então, saber que dá para se fazer coisas grandes, fazendo as coisas corretas, é muito importante. Uau.
Porque a gente tá tão cheio de notícias. Eu, para vir para cá, vi um monte de notícias aí do Banco Master e tal, desses rolos que tá rolando aí com o STF, enfim, e vendo assim, caraca, velho. E isso é direto na mídia do dia a dia. Às vezes o jovem na periferia pensa que ali é a forma de sucesso. A forma de sucesso é ali, ou é ou indo pro crime. Fazer errado, É, né? Ela não conhece o outro, então a gente precisa de iniciativas como a de vocês para compartilhar mais e mais histórias de sucesso, de empreendedores de sucesso, entendeu? Não para ostentar, porque isso aí eu já não gosto, entendeu? Porque eu acho isso brega, entendeu? A ostentação pela ostentação. Eu acho que a prosperidade, o relógio que você usa, entendeu? Um Rolex, enfim, basicamente não é para ostentação, é para mostrar, cara, ele tem um target ali de sucesso que ele almejou e eu posso também. Se eu trabalhar, se eu me dedicar, entendeu? Eu consigo também. Então, isso para mim é muito importante e me motiva a estar aqui com vocês exatamente para isso. Porque imagina só, se a gente consegue atingir que seja 5 pessoas, 10 pessoas, são pessoas transformadas. Transformar, né? A vida Entendeu? de pessoas assim como você Exatamente. teve sua vida transformada. Exatamente. Qual foi o momento mais desafiador para você, Da jornada como tudo. da jornada como um todo, profissional e pessoal, que fez realmente você lutar e ir atrás de vencer? Poxa, é tão difícil eu trazer esses desafios, os mais desafiadores, porque eu acredito que o mais desafiador sempre vai ser o próximo desafio. Boa, boa. Igual videogame, né? Muda a fase, o monstro é maior. Exatamente, exatamente. Mas os poderes também são. Exatamente. Mas mesmo assim é maior. Porque se a gente se preocupa com o problema, é porque ele é maior do que a gente, entendeu? Boa, então, anota, galera, anota. Então, eu tive vários desafios, Carol. É difícil eu falar um desafio, certo? Mas talvez o maior de todos seria o desafio que aquele Arthur da garagem teve. Porque ele precisou enxergar o mundo sem ter nada à frente. Então, isso foi um grande desafio. Você criar algo que não é... Você literalmente botou o pé e Deus pôs o chão. Exatamente. Você, né? Então, assim, você tirar uma empresa do 0 para o 1 é muito mais difícil do que você levar ela do 10 para o 100. Entendeu? Então, tirar do 0 para o 1 é um grande desafio. E eu, por exemplo, agora, concluí a venda da minha empresa no final do ano passado. Ao concluir essa venda, eu estou nessa fase agora de criar novas empresas. E é desafiador enxergar o novo, entendeu? Porque o novo vai se mostrando na medida que a gente dá um passo de cada vez. esse thriller de novo, né? Exatamente. Depois, né? Então, isso é um grande desafio. Porque aquele Arthur, ele não tinha as skills que vocês estão aqui imaginando. Entendeu? Que estão vendo aqui, né, nesse podcast. O Arthur era um cara muito mais limitado naquele tempo. Então, ali foi um grande desafio. O Arthur, daquele tempo, da garagem, precisou ser muito resiliente e muito obstinado para estar aqui hoje. Então, acho que se fosse para trazer um peso maior, talvez seria essa fase. E a cobrança hoje, a comparação, ela existe ou você consegue administrar bem? Em comparação relacionada a quê? As outras empresas, as outros CEOs... Olha, a comparação das nossas vidas, eu acho que sempre uma hora ou outra passa, né? De você querer olhar o gramado do vizinho, mas eu não foco muito nisso, entendeu? Eu não olho muito o outro lado ali, a outra pessoa, porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente se apequena, né? E a gente deixa de viver o nosso potencial. Acho que a energia que a gente precisa gastar é com a nossa melhor versão todos os dias. O que a gente precisa ficar feliz, Carol, todos os dias é saber que hoje eu estou sendo melhor do que ontem. E assim é todos os dias, entendeu? Então, o que eu me motivo não é olhar para o meu vizinho, certo? O que me motiva é entender que eu estou mais perto de onde eu quero estar. E minha long vision, né, minha visão de longo prazo, como é uma visão clara de como eu me imagino, o que eu quero ser, o que eu quero me tornar, eu sempre vou buscar dia a dia ser esse Arthur que vai se tornar mais perto de lá. Então, acho que a comparação... acho que não é o que me tira meu sono, entendeu? Talvez o que tira o meu sono, talvez é aquela sempre que a nossa eterna hoje em dia busca, né? Que eu acho que todo empreendedor de casa tem, que é aquela ansiedade de já querer ser... O resultado, não, né, de já, também. por exemplo, aquela visão que você tem daqui a 10, 15, 20 anos, você já querer ser amanhã. Então, talvez essa ansiedade... Sem passar pelo processo. E o que você se imagina, como você se imagina daqui a 10 anos? Boa. Carol, eu me imagino, primeiramente, pai de muitos filhos. Por aí, né? Boa pergunta, boa pergunta. A minha esposa está grávida agora, né? Parabéns. Obrigado. E, pô, é uma notícia tão legal e eu fico tão motivado por isso, porque você começa a enxergar. Não é que você aprende a amar. Porque eu acho que amar, a gente ama de várias formas. A gente ama mãe, pai, a gente ama amigos, esposa, enfim, irmãos. Mas o filho, ele te traz uma nova forma de amar.
uma mar talvez muito mais profunda, entendeu? E você ainda vai descobrir o quanto a cada dia. Isso. Mas se eu te falar que na notícia que eu talvez a minha avó ela faleceu faz pouco tempo, faz 2 meses. E quando eu recebi 2, 3 meses, quando eu recebi a notícia, foi perto, né, do falecimento dela. E foi um amor tão grande que eu senti ali de uma completude ali dentro de mim que se eu sentir isso só por estar no ventre, imagina depois que nascer. Vai Então, ser assim, é algo que eu me imagino daqui a 10 anos, que eu possa me considerar que meus filhos reconheçam isso, né? Que sintam isso, que percebam isso, que eu sou um bom pai, que eu sou um cara que tem orgulho do pai, um cara honesto, um cara íntegro, que ajuda pessoas, entendeu? Que faz o mundo melhor. Então, eu me enxergo esse cara bom, que dê orgulho para os meus filhos, para os meus parentes, enfim, para minha esposa. Então, eu me imagino esse cara, é a minha primeira meta, certo? Depois disso, eu me imagino, vamos falar aqui de construção de empresas, me imagino construindo ainda empresas, certo? Continuar sempre construindo empresas. A minha visão hoje não é uma visão de uma empresa única, eu tenho uma visão de um grupo, certo? Um grupo de tecnologias com vários produtos e empresas abaixo desse grupo. Então, quero construir esse grupo ao longo desses 10 anos. E no meio desses 10 anos vai contribuir, para você ver como tudo se conecta, né? Ao longo dessa construção vai contribuir da forma que meus filhos vão me enxergar, que as pessoas vão me enxergar, certo? Que meus clientes vão me enxergar, então, e como Deus também vai me ver nisso. Então, eu me enxergo esse cara que se sinta completo, feliz por estar realizando tudo isso, que no meio dessa jornada eu consiga conectar todas essas áreas, entendeu? Então, acho que é talvez um pouco disso. É muito inspirador ouvir você falar, e no início da tua fala tu trouxeste grandes nomes, né? Como Steve Jobs, Elon Musk e tal. E é interessante, Arthur, porque quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre você antes da gente se encontrar, foram os nomes que foram me surgindo na cabeça. Olha que bacana, eu faço questão de te dar esse feedback, né? Porque diz que o bom discípulo é aquele que supera o mestre, né? E eu, ao ler sobre você, sobre todos os feitos, e principalmente agora, te conhecendo pessoalmente, é muito enriquecedor ouvir você falar. Eu espero mesmo que você em casa esteja anotando e observando todos os hacks que ele está soltando, principalmente de mentalidade, porque esse aqui é gigante mesmo. No mundo que a gente vive, como você falou, muita coisa errada vira certa, né? E o certo muitas vezes parece virar errado. Exatamente. Nesse movimento digital, de tecnologias em grande expansão, principalmente para quem é da década de 80, como eu, que viveu numa geração ainda 100% analógica, vê isso tudo às vezes, pode até parecer assustador, mas também inspirador. O que você considera que vai dividir quem vai prosperar nos próximos anos de quem não vai prosperar? A base de quem prospera e quem não prospera sempre vai ser a principal base sempre vai ser a mesma, certo? A mentalidade vai te dizer se você vai prosperar ou não, tá? A tua mentalidade, a forma que você enxerga o mundo, a forma como você enxerga os problemas. Sem essa mentalidade você não constrói nada, certo? Isso não é papo de coach, isso é papo de fato de quem constrói. E de quem vive, né? De quem vive. Então, assim, a mentalidade começa sempre na sua mente. Então, isso nunca vai mudar. Fora isso, você vai precisar adquirir habilidades técnicas, certo? E uma das grandes habilidades técnicas hoje em dia para você enxergar qualquer tipo de negócio primeiro passo, entender de pessoas. Segundo passo, entender de tecnologia e inovação e principalmente o advento agora da inteligência artificial. Então, os negócios precisam se reinventar, de pensar como eu posso potencializar, melhorar a minha margem, escalar ou escalonar o meu negócio usando tecnologia. Então, o empresário que não enxerga o seu negócio com base tecnológica, que não enxerga como a tecnologia potencializa, ele já está um passo bem atrás. Isso vai empatar ele a prosperar, de fato. Então, enxergar negócios como tecnologia também é um grande divisor de águas. E você não precisa ser um programador, você só precisa enxergar a tecnologia. Como você pode usar a tecnologia para potencializar os seus resultados. Uau, que poderoso. Essa foi poderosa e eu estava exatamente pensando nas inteligências artificiais quando você respondeu. Porque, como eu falei, da geração, por exemplo, que eu pertenço, que é um pouco atrás da sua, eu venho de um mundo que era 100% analógico e a gente vem, inclusive dizem que a gente é uma geração sofrida, né? De tantas transições e tantos desafios de mundo, como pandemia e etc., que nunca se imaginou viver do mundo de onde a gente vem.
Mas essa questão de você pensar dessa forma, você vê as mudanças de mundo, por exemplo, de quando você ainda aspirava o que você queria até hoje, né? O que você considera que a maioria dos brasileiros ainda não percebeu de para onde o mundo está indo? Pô, bem profunda essa. Os brasileiros, os empreendedores não perceberam para onde o mundo está indo. Olha, eu acho que voltando aqui um pouco do que eu falei antes, é realmente esse ponto da tecnologia e da inovação. Acho que muitos empreendedores, eles começam os negócios se enxergando como empregado, funcionário da sua própria empresa. Então, basicamente, o que ele quer é quanto ele vende, quanto dá lucro e quanto ele bota no bolso. E onde ele vai gastar. E onde ele vai gastar. Então, se o empresário ele está preso nesse ciclo, entendeu, de enxergar assim, ele não consegue criar grandes coisas, ele não consegue ir além. Então, acho que a gente precisa fazer com que os nossos empreendedores enxerguem mais além os seus negócios e comecem a ver os seus negócios como algo que pode ser muito maior, entendeu? Enxerguem fora da caixa o seu negócio. Isso, voltando, vem para o mundo da tecnologia também, de como a tecnologia potencializa tudo isso. Então, eu vejo muitos empreendedores, né, onde a gente sabe muito bem que mais de 70% das empresas do Brasil são microempresas, então são que movimentam a nossa economia, e esses microempreendedores, eles, muitas vezes, não se enxergam como empreendedores, eles se enxergam como funcionário da própria empresa. Então, a gente precisa criar realmente uma mentalidade mais empreendedora, mais próspera na sociedade, para que as pessoas consigam enxergar potenciais maiores dentro dos mercados que elas estão inseridos. Porque qualquer mercado que a gente tem presente na economia, ele é passível à inovação, a ser reinventado. E essa inquietude para reinventar o que hoje é comum, a gente precisa implantar mais aqui na nossa sociedade. É necessário, né? E o que é inacessível, inaceitável hoje, na hora de empreender? O inaceitável na hora de empreender. Outra grande pergunta, como é que eu posso falar? Cara, acho que o inaceitável, quando você vai empreender, é você enxergar aquele problema que você vai atuar só como uma cópia do teu concorrente. Uau. Acho que isso o destino, né? O passar dos anos não perdoa. Então eu acho que os empreendedores precisam enxergar diferente os negócios que eles entram. Qual é o fator competitivo que eu consigo me superar da minha concorrência? Como eu posso reinventar o meu modelo de negócio, que eu entrego esse produto ou serviço? Como eu posso distribuir isso de uma forma diferente para conseguir escalar melhor, melhorar margens, enfim. Então, se o empreendedor ele não enxerga o seu negócio de uma forma diferente do que ele já está observando no mercado, ele já está preso aí. Um outro grande ponto, Carol, para complementar a tua pergunta, é inadmissível o empreendedor não entender de números. Certo? Números da sua empresa, da sua organização. Não saber precificar, não saber vender aquilo dali, não saber montar uma máquina de vendas. O empreendedor que não domina o seu ciclo operacional é um empreendedor que também não vai crescer. E muitos desses empreendedores, sabe o que eles estão falando mal? A culpa é do funcionário, que não presta, não tem gente para contratar, o Lula se elegeu, o Bolsonaro, aquilo tal. Sempre a culpa é do outro e nunca é dele. Então é inadmissível o empresário começar um negócio não enxergando esses pilares e não trazendo principalmente para você a solução. Uau, que forte. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que vai juntar um pouco de tudo isso que tu tá falando. Imagina comigo que eu vou te entregar uma varinha de condão que vai te dar um superpoder entre tecnologias, a tua mentalidade e tudo que tu pode solucionar. O que tu considera que são, por exemplo, 3 projetos que poderiam solucionar grande parte dos problemas a nível de Brasil? Primeiro ponto, educação. Sem educação, a gente não consegue ter uma sociedade próspera. Por que os Estados Unidos é os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm as melhores universidades do mundo. Eu passei 3 meses agora em Berkeley, estudando inglês, fui para a universidade lá de Berkeley. Só Berkeley tem mais de 100 prêmios Nobel. Berkeley. Uau, né? Quantos o Brasil tem? Nenhum. Então, assim, a educação é o primeiro passo. Uma sociedade com baixa educação, ela vai ser uma sociedade aquém ali do desenvolvimento global. A China se tornou a China porque ela investiu também na educação de base. A China paga para os jovens também estudarem fora e trazer de volta o conhecimento. Então, investir na base é importante. Mas por que o político não investe na base? Porque só vai sentir daqui a 10, 20, 30 anos. E o político sempre está se preocupando com os 4 próximos anos. Então, começa aí o erro, certo? O político, na grande maioria, 99,9%, não está olhando isso.
A educação. Então, é o primeiro passo. Segundo passo, segurança. Porque se eu tenho um país inseguro, que liberdade, que motivação você, empreendedor, vai ter de montar negócios, a se arriscar, entendeu? A empreender. Então, ter um país seguro é importante também para o desenvolvimento da economia, certo? Então, não é que, é porque as pessoas não vão sair com o celular na mão. Não é isso. Transcende, né? Muito Transcende. País inseguro, perde em turismo, e o Brasil é um país lindo, um dos mais lindos do mundo, certo? Que tem riquezas aqui que, cara, é inadmissível a gente não ser potência global. É inadmissível. Verdade. Então, segurança é algo também muito importante, porque eu vou dar um exemplo. Que motivação um americano vai ter para passar as férias no Brasil? Quantas vezes você se esbarra aqui no meio da rua aqui e vê um gringo turistando aqui no Brasil? Uma vez perdida você vê, não é verdade? Cada vez menos, Cada né? vez menos. Por quê? Segurança. Entendeu? Insegurança. Então, ter um país seguro, a economia gira mais, oportunidades giram mais. Então, é algo muito importante ali para a base, certo? E o terceiro ponto, cara, eu vou sair um pouquinho ali do algo comum, que vai ser uma pasta do Ministério da Vida. Adoro. Eu vou trazer uma coisa mais, que eu acho que para mim é muito importante, que é a gente não pode admitir que a família brasileira ela não seja valorizada, entendeu? A gente não pode aceitar que a gente não tenha a família como uma grande base. Porque eu vou dar um exemplo. Nós três aqui, a gente tem histórias de sucesso, de fracasso, enfim. Quantas vezes aqui a gente parou para analisar e se viu na família ali um norte para poder continuar, uma base para poder ali continuar, certo? Um encorajamento, uma inspiração. Então, a família é algo muito importante. Se você como ser humano não tem base, raízes sólidas, você também não consegue crescer. Então, acho que isso talvez é um terceiro passo ali que a família enxerga como algo muito importante. Como entendeu? não ter essa espinha dorsal, né? Sim. E eu acho interessante você falar isso, Arthur, porque você sabe que, principalmente hoje no Brasil, existem múltiplos formatos de família. Sim. E, às vezes, existem pessoas que têm realmente uma história familiar que não é, né, positiva ou que não soma, mas que as pessoas também podem construir as suas próprias Ou não é famílias e ideal, a sua né? própria... Todos longe nós, do eu, por ideal, exemplo, né? eu não tive a família ideal de base, entendeu? Que eu sonhava, aquela da família da propaganda da margarina. Doriana. Mas eu nunca deixei de enxergar como é importante a família, entendeu? Por isso que eu me dedico também na minha família. Então, assim... E agora você vai ter a oportunidade de construir a espinha dorsal do seu núcleo familiar, exatamente, né? porque é algo muito importante. Você observa as pessoas que têm baixa autoestima, as pessoas que muitas vezes não conseguem construir as coisas, enfim, você vai ver tem muitos traumas emocionais, entendeu? Na base familiar. Então, a família é muito importante. Então, a gente precisa fortalecer sempre a família. E aqui eu não estou politizando, não, entendeu? Eu estou trazendo a importância da raiz. Verdade. Da raiz, da base, entendeu? E eu não estou politizando, não estou indo para, essa é uma pauta da direita ou esquerda. Cara, esquece, eu não estou falando disso de política. Eu estou falando da importância da base. A importância da raiz na sua vida, certo? A sua base. Seja porque a sua família é só sua mãe ou só o seu pai, indiferente. O que é família para você? É isso que eu estou falando. É a raiz do seu grande talo. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante, os valores. E a gente não pode desvirtuar isso, entendeu? Porque uma pessoa, um ser humano que ela não tem essas bases, ele não consegue florescer, ele não consegue crescer de uma forma sustentável. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente não pode deixar perder no nosso país. Sabe que assim, a família tem uma grande importância na sua vida. Eu queria saber qual é a importância da Amanda no seu sucesso. Excelente pergunta. Explicando para quem está em casa quem é a Amanda e ainda não sabe, né? Sim. Você se definiu, agora eu te dou o espaço para definir a Amanda. Ô, diretor, coloca uma música de Love aí no fundo. Amanda, para quem não conhece, é minha esposa, certo? Por coincidência, eu tenho uma irmã também que se chama Amanda. Você gosta, né? Por coincidência, minha irmã é mais nova, foi eu que escolhi o nome dela. Uau! Foi. Você profetizou. Talvez sim. A importância é total. E por que é total? Quando eu decidi casar, eu decidi formar uma família. E para mim era muito importante eu ser seletivo ali na escolha da pessoa que eu ia casar, enfim, ter filhos. E eu fui muito seletivo, né? Então, teve um dado momento do Arthur, que foi esse momento da garagem que eu conheci a Amanda,
que eu fui muito seletivo. Eu fui dizer não para meninas bonitas, tal, que apareciam. E eu dizer não porque ali não era o sim que eu ia dar para que ia me levar para onde eu queria chegar. Então, quando eu conheci a Amanda, eu enxerguei nela aquilo que eu pedi em oração para Deus. E uma vez que eu pedi isso em oração para Deus, eu fui enxergando, Deus foi me mostrando isso, eu fui entendendo que a importância de eu caminhar em conjunto com a minha esposa. Empreender em conjunto, construir as coisas em conjunto, aprender a errar, certo? Se conhecer, porque não é fácil, não são um mar de flores todos os dias, mas a importância de caminhar em conjunto. Então, a tua pergunta sobre qual a importância é toda. Por que é toda? Porque no momento que o Arthur, que poucas pessoas acreditavam nele, a Amanda acreditava. Então, talvez eu não desisti porque eu tinha a Amanda também do meu lado. A vez que o Arthur estava num desafio lá cultural na organização, que em 2021 eu já tinha 80 funcionários lá em Maracanaú. 80 funcionários, eu precisei demitir quase 50% do meu time por problemas culturais. E, cara, ali pra mim foi ruim, sugou uma energia muito grande, mas se eu não tivesse a Amanda do meu lado lá também, apertaria, entendeu? Então, quando eu conheci a Amanda, eu fui entendendo que era Deus ali me mostrando ela em oração, e foi total essa parceria. Eu acho que acredito que eu não estaria aqui hoje, justamente porque o simples fato dela acreditar em mim, caminhar em conjunto comigo e lógico, me instigar a ser um cara muito mais humano, que a Amanda é muito mais humana, eu sou um cara muito mais racional, isso me instigar esse Arthur mais humano, realmente eu me torno um cara melhor e um cara muito mais preparado para construir o que eu venho construindo. Que coisa linda. Amanda, beijo, Amanda. Deus siga abençoando vocês. Que lindo ouvir isso. E que potente também na mentalidade reconhecer isso num país predominantemente machista como o nosso ainda é. Oremos, mulherada, oremos por mais Arthurs na vida. Arthur, você falou um pouco da sua família que está crescendo aí, falou da Amanda. A gente sabe que você está de casa nova, né? Sim. E aí, o conceito da mesa vem muito desse tipo de bate-papo, né? Onde as conversas acontecem, onde a gente sente muitas vezes abertura para falar, para colocar, para debater, para pensar junto, né? Para pensar em comunhão com os nossos, mas também a gente sabe que hoje em dia muito se fala da importância da mesa para esse cenário do business, do desenvolvimento humano, né? A mesa que a gente senta importa, com quem a gente senta, e eu falo, e não senta também importa, né? Conta pra gente uma decisão, um acontecimento da sua vida que foi muito marcante e foi tomado à mesa. Acho que toda decisão, principalmente que é uma decisão que não é única, né, não é só sua, ela é debatida numa reunião, ali numa mesa. Interessante a analogia que vocês trazem. Mas talvez uma das mais importantes ali, trazendo um lado mais racional para o podcast, foi a decisão que a gente decidiu vender a Talos para a RD Station, né? Para quem não conhece, a gente vendeu 50% da operação em 2022. E por que a gente vendeu 50%? Porque ela trazia para a gente, além da venda das cotas dos sócios, um investimento para a empresa. Então, a gente injetou um investimento dentro da empresa que permitiu a gente gerar mais empregos, trazer a sede aqui para Fortaleza, pegar 2 andares no prédio comercial, contratar muito mais pessoas. A gente chegou a ter mais de 250 pessoas, quase 300 pessoas como colaborador. Só o nosso time de vendas tinha mais de 80 pessoas. Então, assim, essa decisão para dar o sim, ela aconteceu numa mesa, onde eu conversei com alguns liderados próximos, com a Amanda, com outro sócio nosso, para decidir realmente se a gente ia vender ou não. Então, talvez essa conversa foi uma das mais importantes. E, no final das contas, tinha muitas divergências ali, do sim, não, vai, não vai, vai, não vai. E eu, como CEO, eu tinha que tomar a decisão. E eu decidi ela lá na mesa, né, a tomar a decisão, influenciar as pessoas a tomarem essa decisão, justamente porque eu enxergava que é outro hack importante aqui para a audiência. Anota, galera. Todo empreendedor de sucesso, ele precisa ser muito bom de tomada de decisão, ágil para tomada de decisão, porque você vai se arrepender muito mais de não ter tomado a decisão do que tomar uma decisão, e tem que ser muito bom de leitura de time. O que é o time? É você enxergar o momento certo das coisas. Então, acredito eu que eu fui muito bom na leitura do time da minha empresa. Eu via movimentações dos meus concorrentes, do meu mercado, eu via uma movimentação que eu precisava fazer um exit como esse, como eu fiz.
Porque para poder eu consolidar a Talos como uma plataforma relevante no mercado, eu precisava me unir a um grande player. E os grandes players do mercado já tinham feito movimentações para comprar plataformas ou para criar, enfim. E para mim não ser um cara irrelevante, um a mais, que eu nunca ia aceitar isso, eu queria criar grandes coisas, como eu falei para você. Eu falei, na garagem eu já falava que eu seria a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. Uau. E por enxergar isso, eu enxerguei naquele time ali o momento ideal de, se eu não tomasse isso das duas umas, o meu mercado ele poderia virar commodity, virar igual essas empresas de SMS, enfim, ou o meu mercado viria um grande player e iria dominar. Se fosse para apostar num grande player, seria um concorrente meu que tinha acabado de levantar $100 milhões de investimento. Então, cara, daqui que eu levantasse dinheiro para competir com esse cara ia demorar. Então, eu precisava fazer um movimento como esse. Então, a leitura de time foi muito importante e eu, na mesa, falei, galera, pelo time de mercado, pela oportunidade que a gente tem de construir uma venda faseada, onde vai depender da gente, num crescimento novo que a gente dê, a gente possa fazer uma venda muito maior. Então é muito melhor a gente construir essa venda ali dentro da RD Station, aliado a um grande player que é a TOTUS, que é dona do grupo como um todo, porque era o momento ideal. Isso foi numa mesa. Então, nesse debate, né, de você entender bem do mercado e tomar essas decisões, foi algo importante. E talvez se eu tivesse medo ou demorasse a tomar decisões, eu nem estaria aqui hoje contando essa história. Muito forte. É muito instigante ouvir você falar, né? Principalmente quando a gente já tem um pouco mais, não vou dizer de vivência, porque você contrapõe essa questão da vivência, né? Vou dizer de maturidade mesmo, principalmente de clareza, né? Você deu agora uma aula prática de visão. Você falou que na garagem você já sabia o que você queria se tornar, e isso também é muito potente, né? Para quem empreende. Dentro dos teus objetivos de vida, e você já compartilhou que você é um cara extremamente inquieto. Então, eu fico me questionando, daqui a 10 anos, a gente sentando novamente à mesa, o que a gente vai ouvir do Arthur Frota, entendeu? Eu fico aqui já me comichando inteira. Mas eu quero te perguntar uma coisa muito poderosa que, com certeza, vai inspirar a mim, a Carol e a que está em casa. O que falta o Arthur escalar, interna e externamente, para chegar nessa visão, por exemplo, de 10 anos? Como pessoa? Como pessoa. Eu acho que, basicamente, eu fiz na Talos faturar de uma garagem, final do ano passado, ela faturou perto de R$100 milhões, com 7 anos de CNPJ. Então, eu consegui fazer isso com a Talos, do 0 ao 100, muito bem. Certo? Liderando times, formando culturas, processos, enfim. Então, me tornei um bom administrador de empresas, né? De entender realmente a empresa como ela gira, quais são as peças que eu preciso encaixar, os processos, enfim. E sair, levar a empresa do 0, né, aos 100 ali de faturamento. Então, o que o Arthur ele precisa aprender, acredito que talvez a olhar mais ainda no longo prazo, né? Eu fui muito bom de olhar uma janela de mercado de 7 anos e eu, para construir uma empresa de 1 bilhão, 5 bilhões de dólares, eu preciso saber enxergar mais a longo prazo. 10 anos, 20 anos, entender esses ciclos de mercados e me adaptar nesses ciclos de mercados. Então, o Arthur ele vai buscar se desenvolver, a enxergar números maiores, a expandir mais a mente, ver novas possibilidades, a aprender a gerir não só mais uma empresa que fatura 100 milhões, mas a gerir um grupo que fatura bilhões. Então, assim, aprender a complexidade de trabalhar com multi-empresas, multi-produtos. Então, é isso que eu vou buscar, mas sempre sendo fiel para aquele Arthur da garagem. Uau. A gente sabe que em breve vem um livro aí. Nesse livro, você conta um pouco da história, você ensina as pessoas a gerir as empresas. Do que fala o teu livro? Você quer dar um spoiler? Quero. Vou dar um spoiler. Então, vamos falar dele? Em primeira mão. Faz um tchau. Vou lançar. Obrigado por ter falado do livro, Carol. E de fato, sim, vou lançar o livro o próximo ano, primeiro trimestre do próximo ano, né, de 2026. Vai ser pela editora Gente, a maior editora do Brasil, dos 100 best-sellers nacionais todos os anos. Mais de 75 são da editora Gente, então uma editora muito qualificada, né? Inclusive, mandar um abraço para a editora Gente. Está sendo muito legal essa experiência de escrever um livro, de debruçar, de rever, de analisar. Justamente porque o intuito do livro ele não é um intuito de
de ego, certo? É um intuito realmente de fazer o que a gente acabou de falar no começo do podcast. Levar essa história mais longe para inspirar mais pessoas, entendeu? Formar mais empreendedores, né? Aumentar a comunidade de empreendedores do nosso Brasil. Porque se o Brasil for referência em empreendedorismo e não em corrupção, certo? Se for referência em empreendedorismo, a gente vai ter uma nação muito mais próspera. E tem tudo para ser, né? E tem tudo para ser, porque tem gente muito boa aqui. Gente que constrói coisas grandes no meio do nada, entendeu? Uma coisa é você criar uma empresa grande no Vale do Silício, que tem dinheiro, você bate na esquina, tem cheque, base de educação, tem cheque lá rolando, né? lá de investimento. Eu passei um tempo lá e, cara, é investidor para tudo que é canto, investidor asiático, de tudo que é canto do mundo lá para investir lá. E aqui, que a gente cria na marra, entendeu? Aqui tem que ser muito bom. Então, o livro vem com esse intuito, certo? De inspirar mais pessoas, de criar uma comunidade muito mais forte e empreendedora. E o livro ele vai falar, sim, Carol, sobre a jornada empreendedora do Arthur, da Talos, de como foi começar o negócio numa garagem, mas ele vai vir também no meio dessa história, eu vou contar um modelo de gestão que eu usava para gerenciar a Talos, que eu chamo de método Scale. Então eu pego essa analogia desse nome Scale, né? Cada letrinha é um pilar do meu método e eu ensino como eu implantava esse pilar e como eu enxergava isso no meu modelo de gestão do meu negócio. Então, eu vou ensinar a empresa a escalar do absoluto zero da forma que eu fiz. Então, esse livro sai pela editora Gente, está muito legal esse livro, não perde. Tá? Esse livro eu estou nos ajustes finais, definição de capa, um pouco do título, né? Mas está sendo bem legal. E ele vem, sim, com o intuito de falar mais da história, mas não só para inspirar. Eu quero trazer um lado racional também, porque eu sou esse cara também mais profundo, né? Mais professoral, né? Então, assim, eu gosto de passar um conteúdo mais denso, né? Eu não sou aquele cara palestrinha, só que vem traz uma frase motivacional, que todo mundo, essa frase real mudou minha vida. Vai me instigar agora e deixar você perder depois, não, eu quero né? trazer, tá, beleza, depois que eu fui para uma palestra motivacional, e agora, o que eu faço? Aí eu vou vir com o manual, entendeu? Que, tô inspirando o cara, mas eu também tô trazendo ali o que eu fazia no meu negócio para poder crescer, certo? O que foi que eu desenvolvi e ajudou a gente a tocar. Você fala muito de valores em cultura, né? Qual é o teu valor? O que te guia? Meu grande valor, eu tenho inúmeros valores, né? Lógico. Transparência é um grande ponto. Sou um cara que facilmente as pessoas me lêem quando eu tô com raiva, eu tô triste, feliz, enfim. Então, sou um cara bem transparente. Sou um cara muito verdadeiro. Sou um cara de muita fé, de muita coragem, né? Muito obstinado. Tenho um valor muito forte de transformação, de evolução contínua, de sempre ficar inquieto com o Arthur de hoje, sempre buscar novos conhecimentos e aprender coisas novas. E esse meus valores, né, que eu trago dentro de mim, de ser um homem correto, um homem íntegro, honesto, são a minha base ali de valores ali para que eu possa continuar construindo as coisas. Quando isso conflita com os meus valores, de fato ali eu não entro muito naquilo ali. Então eu vou dar um exemplo. Tudo que vem para me corromper, entendeu? Vem para poder, poxa, vou dar um exemplo aqui. Eu não faço negócio com político. Certo? Eu nunca fiz negócio com política e não pretendo fazer. Se viesse um negócio desse eu nem converso, mas se viesse um negócio desse de, o contrato é tanto e você tem que pagar tanto, cara, eu nem entraria, porque isso ia corromper o valor que eu acabei de falar, da minha integridade, entendeu? Então, isso é inegociável para mim. Arthur, é muito inspirador te ouvir falar. Muito lindo compartilhar contigo. Mas, infelizmente, nós realmente vamos precisar, viu, produção, daquela série Netflix para contar mais, para a gente beber mais dessa fonte. E agora eu quero dedicar esse final que a gente vai se aproximando aqui àquelas pessoas que, na idade cronológica, na mentalidade ou numa retomada de vida, estão no momento da garagem. Tendo 20 e poucos anos cronologicamente, ou na mentalidade, ou nos sonhos. O que você diria, como mentor que você é também, como essa pessoa que gosta de multiplicar cada vez mais através da tua experiência, do teu conhecimento e principalmente da tua visão e de quem você é? O que você tem como mensagem final para essas pessoas? Nunca desista. Acredite no seu potencial, tenha fé todos os dias, se dedique, que grandes coisas pertencem para as pessoas que são obstinadas e que acreditam nos seus sonhos. Então, isso é o que eu diria, não só para as pessoas que estão na garagem, não só para as pessoas que têm 20 e poucos anos. Tá? Hoje eu tenho 33. Mas eu diria para qualquer pessoa que ainda sonha. E se você ainda sonha, é porque você está vivo. E no dia que você parar de sonhar, é porque você morreu.
Então, sonhe, cultive os seus sonhos, seja obstinado, acredite no seu potencial e a melhor pessoa para te inspirar, para te encorajar todos os dias é a pessoa que você vê no espelho. Obrigada, Arthur. Eu queria também agradecer à Casa Linda Flor, aos 5 Elementos Pub, ao DOC que tem nos apoiado. E principalmente o Arthur Frota, a galera aqui do Forno, que esteve com a gente nesse episódio maravilhoso, gerando esse conteúdo incrível para vocês. E a tua disponibilidade, Arthur, a tua abertura, a tua transparência, como você trouxe, de partilhar um pouquinho, um dropzinho de tudo que você é e inspirar os nossos dias. Obrigado. Vamos nessa. Continuar impactando pessoas, que vocês também continuem com projetos de vocês, que a gente possa tornar o nosso Ceará, o nosso Brasil cada vez melhor. Vamos nessa construir. E que a gente se encontre em muitas outras mesas, mundo afora. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.